Segure seu chapéu, porque estamos prestes a embarcar em uma jornada incrível. Com a ajuda de cientistas super inteligentes e seus estudos, pedimos à inteligência artificial que nos levasse a uma viagem alucinante de 2 bilhões de anos no tempo e nos mostrasse como era a nossa incrível Terra. Então, aperte o cinto e vamos descobrir. Era uma vez, bem no passado, nosso planeta era apenas um bebê, cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás. Entrar em uma máquina do tempo e fazer uma visita teria sido um grande erro. Tudo era uma enorme bagunça. Em primeiro lugar, o solo ainda estava todo pegajoso e derretido, portanto, pousar a máquina do tempo seria um grande risco. Agora, assim que você tentasse sair, veria uma Terra completamente diferente da que conhecemos hoje. A paisagem é uma colcha de retalhos de montanhas escarpadas, mares cintilantes e vastas extensões de solo. Imagine vulcões enormes entrando em erupções e em explosões ardentes, lançando gases e cinzas no ar. É como um show de fogos de artifício alucinante. E mesmo que você tivesse uma máquina nova e sofisticada que pudesse pairar e tivesse escudos especiais para lidar com o calor, ainda assim teria dificuldade para respirar. Veja bem, a atmosfera da Terra primitiva é um pouco temperamental. Nuvens espessas pairam no céu, lançando sombras misteriosas no solo abaixo. O ar é tão fino quanto um sussurro e está repleto de todos os tipos de gases interessantes, como hidrogênio e hélio. O dióxido de carbono se espalha ao redor, dando a tudo uma tonalidade verde vibrante. O vapor de água flutua pelo ar, criando uma sensação de umidade e uma névoa refrescante. Ah, e pode haver uma pitada de amônia e metano apenas para manter as coisas interessantes. Muitos gases legais, não é? Mas espere, há algo faltando: oxigênio. Assim, se você respirar fundo, não sentirá aquela onda familiar de ar enchendo seus pulmões. No chão ainda não há florestas exuberantes ou árvores imponentes. Em vez disso, você encontra terrenos acidentados e rochosos. Algumas rochas antigas têm as marcas de forças intensas, colisões e terremotos que moldaram a superfície ao longo de milhões de anos. Mas em meio a toda essa beleza antiga, algo incrível está prestes a acontecer. A vida, em seus estágios iniciais, está evoluindo e se preparando para sua grande entrada. Organismos simples como algas e bactérias dominam a cena. Florescem nos oceanos usando o abundante dióxido de carbono para crescer e se multiplicar. As águas estão repletas de atividade, como formas de vida coloridas e microscópicas zumbindo como uma cidade movimentada. Esses minúsculos organismos estão trabalhando arduamente, liberando oxigênio à medida que realizam suas atividades. São como pequenas fábricas, mudando lentamente a composição da atmosfera. Então, era assim que a Terra primitiva se parecia. Mais ou menos. Mas por que era tão desagradável? E como pode ter mudado tanto desde então? Veja bem, o calor veio de todos os tipos de coisas malucas que aconteceram durante sua formação. E em primeiro lugar, já havia muito calor nos objetos que se juntaram para originar o nosso planeta. Depois, à medida que a Terra ficou maior e mais forte, sua força gravitacional recebeu um grande impulso de energia. Isso puxou mais coisas, mas também causou um enorme abraço de urso no nosso mundo, apertando tudo com força. E você sabe o que acontece quando as coisas são espremidas? Esquentam como uma panela de pressão. Esse aquecimento maluco teve um impacto enorme na estrutura do planeta. Imagine-o como uma mistura de rochas, metais e minerais. Mas à medida que as coisas esquentavam, ficavam tão quentes que derretiam. E adivinha o que aconteceu? O metal mais denso afundou no centro e se tornou o núcleo, enquanto o material rochoso mais leve flutuou para cima e se tornou a crosta e o manto. Foi como se o nosso mundo decidisse se desfazer da mistura, criando camadas separadas. Os cientistas chamam essa separação selvagem de diferenciação. Mas o aquecimento não parou por aí. Com toda essa mistura e movimentação, a Terra ficou ainda mais quente. Era como aumentar o aquecimento em um forno planetário gigante. Todo esse calor louco teve algumas consequências sérias. A alta temperatura fez com que tudo ficasse super veloz. As placas tectônicas estavam dançando como se não houvesse amanhã, tornando a superfície superativa e cheia de travessuras geológicas. Ah, e isso não é tudo. A Terra também recebeu uma chuva de visitantes cósmicos de peso. Imagine o seguinte: enquanto ela estava ocupada juntando todos os tipos de detritos espaciais durante sua formação, o resto do sistema solar estava vivendo um grande caos. Saturno e Júpiter decidiram agitar as coisas, mudando suas órbitas, enviando um monte de objetos enormes para cá. Essas colisões não eram brincadeira. Elas tiveram um impacto que derreteu os minerais da crosta terrestre e até os vaporizou. Essas explosões foram tão intensas que até mesmo sopraram gases para fora da atmosfera. Isso é que é um show de fogos de artifício selvagem.
Acredite ou não, ainda podemos identificar antigas cicatrizes de batalha desses impactos. É preciso um trabalho cuidadoso de detetive, mas podemos ter um vislumbre de suas consequências. Por exemplo, há um lugar chamado Cratera Maniitsoq, na Groenlândia. Embora não exista uma abertura real para ver, podemos examinar rochas que estavam a uma distância de 20 a 25 quilômetros abaixo da superfície terrestre naquela época. E adivinhe só, elas têm as marcas de um choque intenso e repentino. Isso aqui é uma vizinhança difícil. A colisão mais selvagem de todas foi com um planeta chamado Theia, que tinha aproximadamente o tamanho de Marte. O impacto provocou um poderoso BAM. Foi um evento colossal que mudou tudo. O núcleo metálico de Theia se fundiu com o da Terra, enquanto as camadas externas de ambos os planetas se estilhaçaram e foram lançadas ao espaço. O resultado? Um belo anel de detritos circundando o nosso mundo. Agora, aqui está a parte mais legal. Esses detritos não ficaram flutuando para sempre. Eles começaram a se juntar como as peças de quebra-cabeça que encontram seu par. E, voa lá, temos nossa própria Lua. Dá para acreditar? E esse incrível processo pode ter levado apenas 10 anos ou até menos. É uma loucura, não é? Os cientistas chamam toda essa extravagância de formação da Lua de hipótese do impacto gigante. Portanto, da próxima vez que você olhar para ela no céu noturno, lembre-se de que se trata, na verdade, de um pedaço enorme do nosso próprio planeta. E a propósito, a Terra também teve uma grande aventura ao tentar criar sua atmosfera. No início, a primeira tentativa não deu muito certo. A atmosfera tinha uma fina camada de hidrogênio e hélio que veio junto com todo o material de fora. Mas esses gases eram como artistas de fuga sorrateiros e decidiram flutuar para o espaço. Adeus, gases! Felizmente, a Terra não desistiu. Ela tentou uma segunda rodada e dessa vez foi muito mais bem sucedida. As erupções vulcânicas vieram em seu socorro. Expeliram todos os tipos de gases, como o vapor d'água, dióxido de carbono e uma série de outros estranhos. Até mesmo meteoritos e cometas se juntaram à festa, adicionando muita água e nitrogênio para a mistura. A atmosfera estava se tornando uma festa e tanto. Mas o engraçado é que não havia oxigênio para ser encontrado durante esse segundo experimento. Não, nem um único sopro dele. O que era produzido pelos raios solares que dividem as moléculas de água foi engolido por reações químicas mais rápido do que se pode dizer paralelepípedo. Foi somente quando surgiu o terceiro experimento da Terra, a vida, que as coisas começaram a mudar. Os organismos fotossintéticos assumiram o centro do palco e usaram todo o dióxido de carbono do ar para produzir seu alimento. E adivinhe só, eles liberaram oxigênio como um ajudante. Por fim, essa liberação foi tanta que superou as reações e começou a preencher a atmosfera. No entanto, demorou um pouco e somente há cerca de 350 milhões de anos obtivemos os níveis que temos hoje, cerca de 21% do ar que respiramos. Assim, de vulcões ardentes a oceanos misteriosos, esse vislumbre está ficando mais frio a cada minuto. A temperatura cai abaixo de zero muito rapidamente e, embora não tenha neve, o frio está ficando insuportável. A geada aparece no chão, na grama e nas árvores, e o gelo se forma nos corpos d'água a uma velocidade incrível. As pessoas, tremendo em todo o planeta, levantam os olhos para o céu e não conseguem acreditar no que vem. O Sol ficou 2 vezes menor do que era. Ele agora parece um ponto distante e não será mais capaz de aquecer a Terra. Mas o pior é que há uma rocha enorme em chamas vindo em direção aos espectadores horrorizados. E o impacto com essa coisa, sem dúvida, causará muitos danos. Ok, vamos voltar à nossa realidade objetiva. A Terra está exatamente no melhor ponto do nosso sistema solar. Ela não fica nem muito perto, nem muito longe do Sol, tornando a temperatura em nosso planeta não apenas tolerável, mas também agradável. Os cientistas costumam chamar Vênus, o segundo planeta a partir do Sol, de o gêmeo do mal da nossa Terra, pois é tão quente e inóspito que nenhuma vida é possível nele. Claro, existem nuvens espessas na atmosfera dele, e o ácido da chuva e os gases de efeito estufa elevam a temperatura na superfície para números insuportáveis. Mesmo que Vênus não tivesse esses elementos, nada ainda seria capaz de viver lá por causa da proximidade do Sol. Se houvesse água líquida, ela evaporaria muito rapidamente, deixando a vida sem chance de se desenvolver. Por outro lado, Marte, o próximo na fila depois da Terra, está um pouco longe demais da nossa estrela, o que o torna frio e solitário.
A temperatura em sua superfície é abaixo de zero e nunca aquece o suficiente para que a água permaneça líquida por muito tempo. Isso sem mencionar a falta de atmosfera no planeta vermelho, o elemento que fornece à Terra ar respirável. Portanto, se nos aproximássemos ou nos afastássemos do Sol, a temperatura aqui aumentaria ou diminuiria, respectivamente. Algumas centenas de quilômetros não fariam muita diferença. Nossa circulação em torno do astro-rei é irregular de qualquer maneira e constantemente nos aproximamos ou nos afastamos um pouco dele. A distância que importaria é medida em milhões de quilômetros. E sim, assim como mostrei no início deste vídeo, veríamos o Sol muito menor do que agora se fôssemos tão longe. As temperaturas podem não cair no momento exato da mudança, pois ainda haveria algum calor, mas no inverno seguinte, nosso planeta provavelmente permaneceria frio para sempre. Os oceanos seriam cobertos de gelo e o nível geral do mar cairia. E, finalmente, o gelo refletiria mais calor do Sol de volta à atmosfera e ao espaço, não permitindo que a superfície do nosso planeta recebesse o calor necessário. E mais gelo significa menos vapor de água na atmosfera. Esse vapor também captura o calor, criando nuvens. Então, quanto mais frio, menos chuva. O frio e a falta de chuva não permitiriam que nenhuma planta sobrevivesse por muito tempo, de modo que as áreas de paisagem gelada e árida cresceriam rapidamente, deixando intactas apenas as que ficam ao longo das margens dos rios, por um tempo. Depois, os rios também parariam de correr, congelados ou secos por terem perdido suas nascentes, lagos e mares que, claro, também congelariam. Qualquer vida perto deles desapareceria. Primeiro as plantas, e com elas, tudo mais, já que as plantas produzem comida e ar respirável. E com isso, a Terra se tornaria um deserto congelado. Quanto à rocha gigante em chamas que mencionei, era um asteroide vindo do espaço por causa da mudança da órbita terrestre. Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, atua como um escudo natural para nós contra as rochas espaciais. Ele tem uma massa enorme e a maioria dos asteroides lançados do espaço é pega pela gravidade dele e cai na superfície do planeta. Não é possível a vida ali e sua superfície é gasosa, então os asteroides tendem a desaparecer sem deixar vestígios. Ainda assim, alguns conseguem passar por Júpiter, então Marte entra em cena. E também contribui para a nossa defesa, mantendo o cinturão de asteroides entre ele e Júpiter no lugar. A massa combinada dos dois planetas cria um campo gravitacional que não permite que os asteroides do cinturão voem em direções aleatórias, atingindo tudo pelo caminho. Se não houvesse Marte entre nós e o cinturão, estaríamos quase tão acostumados com as chuvas de meteoros quanto com as chuvas habituais. Digamos que a Terra substituiu Marte em sua órbita e agora estamos a centenas de milhões de quilômetros mais distantes do Sol. A massa dos dois planetas é mais ou menos parecida, então o cinturão de asteroides ainda está em seu lugar. Porém, as temperaturas ainda cairão e a vida logo será extinta. Mas se Marte ficasse onde está e a Terra simplesmente se afastasse, seria a receita para um desastre. Não há chance para que os planetas orbitem o Sol na mesma velocidade, porque a massa não é igual. Em algum momento, eles colidiriam um com o outro. Levando em conta a velocidade, rachariam e se partiriam, talvez criando outro cinturão de asteroides no nosso sistema solar. Não seria mais esperançoso para nós se a Terra decidisse pular para mais perto do Sol. Além de a estrela parecer mais uma bola gigante e impiedosa no céu, seu calor derreteria nossas geleiras, fazendo o nível dos mares subir abruptamente. A água inundaria a maior parte dos continentes e mais superfícies seriam cobertas pela água, o que significaria mais absorção de calor. Isso traria mais um aumento na temperatura. Além disso, esses grandes corpos de água evaporariam loucamente, liberando toneladas de vapor de água e dióxido de carbono na atmosfera. O dióxido de carbono é um gás de efeito estufa que absorve calor, assim como o vapor de água. Juntos, eles prenderiam cada vez mais o calor do Sol, formando nuvens espessas e turbulentas no céu, quase como em Vênus, só que sem o ácido. Esse manto espesso de nuvens também contribuiria para aquecer a superfície do nosso planeta.
No final, a Terra inteira se aqueceria tanto que a vida na superfície se tornaria insuportável para a maioria. Apenas as criaturas mais resistentes seriam capazes de sobreviver a temperaturas tão altas. Aquelas que habitam nossos desertos, por exemplo. Apesar das chuvas, que não cessariam como no cenário de frio, as plantas ainda teriam dificuldade de se adaptar aos ambientes novos e quentes. As das regiões mais frias do planeta seriam as primeiras a murchar e desaparecer. Depois, as de climas moderados. E, finalmente, as tropicais também não suportariam. E, mais uma vez, a Terra se transformaria em uma bola de rocha estéril, só que desta vez superaquecida em vez de congelada. A distância do nosso planeta até o Sol, nossa inclinação, velocidade de rotação em torno do próprio eixo, a órbita em torno da nossa estrela e até mesmo a presença da Lua. Tudo isso é crucial para a existência da vida aqui. Por exemplo, se a Terra não estivesse inclinada em relação ao Sol, seria insuportavelmente quente no Equador e incrivelmente fria nos polos. As estações também não mudariam, dividindo nosso mundo em faixas de verão e inverno sem fim. Ele é aquecido uniformemente de todos os lados com a inclinação e rotação atuais, como se fosse um churrasco. E se vira para o Sol, com um lado para se aquecer, enquanto o outro esfria durante a noite. Se não houvesse mudança de noite e dia, provavelmente só viveríamos em algumas áreas, onde haveria um crepúsculo constante e interminável. Imagine nossa vida sem aqueles belos amanheceres e entardeceres. Talvez seja melhor deixar tudo como está, né? Imagine o seguinte: é uma bela manhã de domingo e você se levanta da cama, faz alguns alongamentos e abre a janela para ver um dia lindo com céu limpo. Mas espere, tem algo estranho aqui. A rua normalmente lotada está completamente deserta. Para onde foi todo mundo? Você dá uma olhada mais de perto e, para sua surpresa, percebe que é a única alma neste planeta. Qual será seu próximo passo? Vamos falar a verdade. A resposta a essa pergunta é simples. Você pode fazer tudo e qualquer coisa que seu coração desejar. O mundo é o seu playground e você pode criar sua própria aventura. Quer dirigir um carro esportivo na velocidade da luz na rodovia? Vá em frente, pois não há trânsito para impedi-lo. Quer jogar uma partida de golfe do alto de um arranha-céu? Por que não? Quem se importa se você acabar quebrando uma ou duas janelas com sua bola de golfe? Sempre sonhou em morar em uma mansão enorme? Adivinhe só, agora você pode! Tem um mundo de possibilidades à sua frente e nada pode impedi-lo de aproveitar todas elas. Ok, você já se cansou de todo o entusiasmo e emoção e agora está começando a refletir sobre a pergunta o que vem a seguir. Talvez seja a hora de ir direto ao ponto e descobrir o motivo por trás do súbito vazio do mundo. Será que existe mais alguém por aí? E se você não for o único que restou, você pode começar a procurar na cidade e até mesmo se aventurar além de seus limites. Mas o mundo é um lugar grande e talvez você não encontre outra alma viva. Esse pensamento por si só pode ser um pouco assustador, né? Então vamos passar para assuntos mais importantes, como por exemplo, como você vai sobreviver nesse deserto desolado que agora é o seu reino. É hora de encarar a realidade e planejar os próximos passos para garantir que você consiga superar essa situação, não importa o que aconteça. A primeira coisa em sua lista de tarefas é encontrar alimentos e água limpa. É claro que você tem um bom suprimento de ambos por algum tempo, mas itens perecíveis como frutas e legumes não durarão para sempre, portanto é melhor consumi-los primeiro antes que estraguem. Afinal de contas, não há ninguém operando as estações de energia que alimentam as unidades de refrigeração dos supermercados, portanto, elas inevitavelmente serão desligadas. Falando nisso, você também precisa considerar a sua fonte de água. Nos estágios iniciais, tente pegar todas as garrafas de água que encontrar nas lojas próximas e leve-as para o seu santuário. Mas, infelizmente, você acabará ficando sem água engarrafada e terá de encontrar uma maneira de filtrar seu suprimento. Essa será uma tarefa vital para garantir sua sobrevivência a longo prazo. Pense em conseguir um filtro de água portátil como este. Com isso, você poderá pegar água de qualquer fonte, seja de um rio ou até mesmo de um buraco que tenha cavado, e bebê-la em pouco tempo depois de ter sido limpa nessa garrafa. Então você se deliciou com todos os alimentos perecíveis que estocou por dias, semanas ou talvez até meses. Agora é hora de começar a pensar no futuro e em seus suprimentos alimentares de longo prazo. Como não há eletricidade para manter a geladeira e o freezer funcionando, você terá de contar com alimentos não perecíveis, como arroz, feijão e produtos enlatados. Esses serão seus companheiros de confiança na sua busca pela sobrevivência. Entretanto, com o passar do tempo, você precisará pensar em fontes de alimentos sustentáveis, e é aí que as habilidades agrícolas entram em ação. Você deve começar a aprender a cultivar seus próprios alimentos antes que seus estoques
estoques acabem completamente. Vamos falar sobre suprimentos médicos. Eles são um aspecto crucial da sobrevivência em um mundo onde não há ninguém a quem recorrer para obter assistência médica. Sua melhor aposta é invadir o maior número possível de farmácias que encontrar e estocar suprimentos futuros para se preparar para possíveis emergências. Também é essencial ter cuidado extra, pois não haverá nenhum médico por perto para ajudá-lo se você sofrer ferimentos graves. Quando você for o último ser humano na Terra, precisará aprender uma série de habilidades de sobrevivência se quiser se manter vivo. Estou falando de caça, primeiros socorros, culinária e muito mais. Não se trata apenas de agricultura e filtragem de água, embora isso também seja importante. Neste momento, você provavelmente está dependendo de um monte de outras pessoas sem nem mesmo perceber, mas neste novo mundo, você terá que se defender sozinho. A boa notícia é que você tem todo o tempo do mundo para aprender coisas novas e expandir seus conhecimentos. Lembra daquelas bibliotecas e livrarias pelas quais você costumava passar sem olhar para trás? Agora elas são seu bilhete para se tornar o maior especialista em sobrevivência. E sim, você não terá internet para ajudá-lo, mas aprenderá a fazer as coisas à moda antiga. Você também pode querer ter algum equipamento de sobrevivência consigo o tempo todo. Você pode se meter em todos os tipos de problemas sem ninguém para ajudá-lo a não ser você mesmo. Portanto, ter uma caixa de ferramentas para caminhar como esta pode salvar sua vida. Ela tem tudo o que você precisa para encontrar o caminho e se manter aquecido e seguro mesmo na natureza, sem falar na cidade. Por mais que você goste da solidão, eventualmente precisará de algum tipo de companhia. Claro, você pode conseguir 1 ou 2 animais de estimação, ou até mesmo construir seu próprio zoológico pessoal se estiver se sentindo ambicioso. Mas tome cuidado, você não quer ser devorado por uma matilha de lobos ou leões, não é mesmo? Talvez fique com um cachorro ou um gato, ou talvez um pássaro que possa imitar sua voz para que você possa fingir que está conversando. De qualquer forma, você precisará de algum tipo de conexão com outro ser vivo, portanto, comece a pensar nas suas opções. Então, você tem esse mundo inteiro só para você, certo? E pode morar em qualquer mansão, palácio ou hotel que quiser. Parece ótimo, não? Mas, sejamos realistas, viver no luxo o tempo todo pode ficar entediante rapidinho. Além disso, esses edifícios começarão a desmoronar se não houver ninguém para cuidar deles. Então, talvez seja melhor fugir da cidade. Você pode ir para qualquer lugar. O mundo é seu. Mas antes de começar a fazer as malas, lembre-se de que você precisa encontrar uma maneira de chegar lá. O problema é que todos os carros e caminhões serão inúteis porque o combustível estragará depois de alguns anos. Portanto, talvez você queira escolher um lugar para se estabelecer definitivamente. E, na minha opinião, é provavelmente uma boa ideia evitar lugares com condições climáticas extremas. Quer dizer, lidar com um furacão, uma nevasca ou um tornado sozinho não parece ser algo fácil. Não se esqueça das roupas. Sim, eu sei, você pode invadir todas as lojas e experimentar todas as roupas descoladas, ou se vestir como uma celebridade por um tempo. Mas vamos falar a verdade, você precisará de roupas que realmente o ajudarão a sobreviver. Portanto, certifique-se de ter algo para cada estação e mantenha muitas roupas quentes e cobertores por perto. Um cobertor de emergência também pode ser útil. Faça um estoque deles por precaução. Não ocupa muito espaço e pode salvar sua vida. Mesmo que você se mude para um lugar onde faz calor o tempo todo, ainda assim pode fazer frio à noite, portanto é preciso estar preparado. Ei, eu sei que falar sobre ser o único ser humano restante na Terra pode ser chato, então vamos ver o lado do copo meio cheio. Sem ninguém por perto, você pode encontrar todos os tipos de maneiras de se entreter. É claro que as habilidades de sobrevivência são importantes, mas você também pode aprender novos hobbies e ser criativo. Imagine aprender a desenhar, fazer esculturas ou escrever seu próprio livro. Você poderia ser o próximo Stephen King, só que sem nenhuma concorrência. Como você chamaria sua obra-prima? O sobrevivente solitário? O guia de sobrevivência definitivo? As possibilidades são infinitas. Só não se esqueça de continuar falando consigo mesmo ou com seu papagaio de estimação, para não se esquecer de como usar Embarque aí. Eu preparei um tour pelos planetas companheiros da Terra. Vamos começar com Mercúrio, o menor planeta do Sistema Solar. Durante o dia, a temperatura na superfície deste planeta pode chegar a 430 graus Celsius. E durante a noite pode cair para 180 graus negativos. As temperaturas aqui são extremas porque o planeta não tem atmosfera. Em vez disso, Mercúrio tem uma exosfera fina. Essa é uma das razões pelas quais Mercúrio não é habitável. As temperaturas e a radiação solar são muito extremas para qualquer organismo sobreviver lá. Agora vamos imaginar que haja uma maneira de viver em Mercúrio. Então, como seria a vida lá? A superfície do planeta é parecida com a da Lua. Com o tempo, os meteoritos deixaram muitas marcas nele. Ao contrário da superfície lunar, a de Mercúrio é marrom acinzentada. Agora olhe para cima. O Sol em Mercúrio pareceria quase 3 vezes maior do que na Terra. E a luz do Sol seria quase 7 vezes mais brilhante. Eu me pergunto que tipo de óculos de sol as pessoas usariam se morassem lá. Pode surgir vida neste planeta no futuro?
Não tenha muitas esperanças, é muito improvável. Agora, que tal pousar em Vênus? Você pode pensar que o planeta mais quente do nosso sistema solar é Mercúrio, pois é o mais próximo do Sol. Mas, na realidade, este título pertence a Vênus. O que é que faz Vênus ferver? A maior razão é a sua atmosfera. Ela é composta quase inteiramente de dióxido de carbono. A atmosfera é tão espessa que leva o planeta a aquecer sem parar. Basicamente, os gases na atmosfera impedem que a radiação térmica saia de Vênus. Assim, o planeta simplesmente não consegue esfriar. A água na superfície se transforma constantemente em vapor. Se a superfície de Vênus fosse comida, então sua atmosfera seria um micro-ondas. É por isso que as temperaturas neste mundo podem chegar a 465 graus Celsius. Como seria viver em Vênus? Na Terra, as estações mudam por causa da inclinação do planeta. Mas Vênus não tem mudanças significativas ao longo do ano. As coisas são bastante constantes à noite e durante o dia também. E a vista do céu? As nuvens em Vênus parecem amareladas ou brancas brilhantes. Elas são principalmente feitas de ácido sulfúrico venenoso. Mas então, por que Vênus parece laranja avermelhado quando observado da Terra? Falar sobre as verdadeiras cores dos planetas pode ser um negócio complicado. A tonalidade de um corpo espacial pode ser diferente quando você o observa de outro planeta. Se viajássemos até Vênus, uma superfície marrom avermelhada nos receberia. As moléculas de dióxido de carbono e ácido sulfúrico bloqueiam a luz solar que chega à superfície do planeta, daí sua cor laranja avermelhada. Ah, e você sabia que Vênus é frequentemente chamado de gêmeo da Terra? Ambos os planetas são quase iguais em tamanho. Ambos têm superfícies relativamente jovens e atmosferas espessas com nuvens. Além disso, a órbita de Vênus também é a mais próxima da Terra. Isso pode levantar uma questão sobre a possibilidade da vida em Vênus. Lamento dar a notícia, mas não. Vênus não é habitável. O próximo destino é Marte. Ao contrário de Vênus, Marte tem estações devido à inclinação do eixo do planeta. Ele também tem um efeito sazonal secundário causado por sua órbita altamente elíptica. O hemisfério sul tem invernos mais frios e verões mais quentes do que os do hemisfério norte. A temperatura média em Marte é de menos 60 graus Celsius. Mas as temperaturas também podem variar dos polos ao Equador. E eles podem variar drasticamente dentro de uma única semana. Ainda assim, não é tão ruim em comparação com os dois planetas anteriores, hein? Marte é habitável? A principal coisa com a qual um organismo vivo deve se preocupar aqui é a radiação do espaço. A Terra tem um campo magnético e uma atmosfera espessa para proteger sua superfície da radiação. Marte não tem nenhuma. A gravidade do planeta é 1/3 daquele terrestre. Assim, uma gravidade mais fraca e uma atmosfera mais fina tornam mais difícil para qualquer ser vivo sobreviver no planeta vermelho. Em 2013, a NASA reportou um antigo lago de água doce que poderia ter sido um ambiente hospitaleiro para a vida microbiana. Há evidências agora de que a água líquida já existiu em Marte. Esta confirmação sugere que Marte pode ter tido o ambiente necessário para a vida prosperar. Mas o que aconteceu com a água de lá? A explicação mais conhecida é que a atmosfera do planeta se tornou muito fina e fria para manter a água líquida na superfície. O desaparecimento da água também pode estar relacionado à perda de campos magnéticos iniciais. Ou o motivo pode ser o tamanho do planeta vermelho. Marte é provavelmente muito pequeno para conservar a água, então, por enquanto, ele não é habitável. Mas você sabe que os cientistas continuam enviando missões para lá. Talvez eles encontrem alguma informação nova. Vamos esperar e ver. Agora, Júpiter. Você já se perguntou como seria viver no maior planeta do nosso sistema solar? O ambiente de Júpiter é um lugar improvável para a vida se desenvolver. As temperaturas neste planeta e sua composição são muito extremas para qualquer organismo que apareça por lá. Júpiter tem camadas de gás, principalmente hidrogênio e hélio. Esses gases enchem todo o planeta. Literalmente, não há superfície sólida no planeta. Os gases vão até o núcleo. Abaixo da superfície, eles se tornam líquidos e se transformam em plasma, pois a pressão atmosférica lá é muito mais intensa do que em qualquer lugar da Terra. Para comparar, um organismo em Júpiter tem que resistir a uma pressão atmosférica 1000 vezes maior que a da Terra. Um ser vivo consegue sobreviver em tais condições? Improvável. Júpiter é completamente inabitável. Mas ei, você já ouviu falar que sua lua Europa pode ser uma possível zona habitável? Mudança de cenário. Saturno. Ele é o segundo maior planeta do nosso sistema solar. Como Júpiter, Saturno é uma bola de gás gigante composta principalmente de hidrogênio e hélio, e a temperatura por lá é congelante. Além disso, há ventos extremamente fortes.
Os ventos na atmosfera superior de Saturno atingem a velocidade de 490 metros por segundo. Vamos compará-los com tempestades na Terra para entender melhor. O furacão mais forte já registrado na Terra tinha a velocidade de 107 metros por segundo. Então, a resposta para a pergunta: existe vida em Saturno? Parece bem óbvio. A vida, como a entendemos, não existe lá. A próxima parada é Urano, um dos maiores gigantes de gelo. A atmosfera de Urano é tomada por gelo. Mas não é a única razão da cor azul do planeta. É também decorrente do metano na atmosfera. Ele absorve a luz vermelha e reflete o azul. O mesmo vale para Netuno. Urano é o planeta mais frio do sistema solar. As temperaturas lá podem chegar a menos 224 graus Celsius. A vida na Terra precisa da luz solar para obter energia. Mas não há nada em Urano que possa produzir energia para as formas de vida prosperarem. A conclusão é que Urano não tem ambiente para sustentar a vida. Rumo a Netuno, o segundo gigante de gelo. O que existe no planeta mais distante do Sol? Obviamente, ele é incrivelmente frio. Não há uma fonte de energia que a vida bacteriana possa explorar, nem uma fonte de água líquida. Atualmente, os cientistas acreditam que é improvável encontrar vida em Netuno por causa dessas condições hostis. Então, o que torna nosso planeta habitável? E não estou falando apenas da vida humana. Refiro-me a qualquer organismo vivo, até micróbios. A vida requer condições muito especiais para existir. Todos os seres vivos precisam de algum tipo de alimento, água e a temperatura certa para se desenvolver. A atmosfera é um elemento vital. Os seres humanos, por exemplo, precisam de oxigênio para respirar, e eles só conseguem sobreviver em temperaturas que não sejam extremamente quentes ou frias. Outra coisa é a gravidade. Todos os outros planetas que mencionei não têm exatamente as mesmas condições que a Terra. A vida lá provavelmente seria diferente do que temos aqui. Todos os seres vivos da Terra se adaptaram à nossa atmosfera, e formas de vida em outros lugares precisariam ser capazes de sobreviver nas condições de dado planeta. 2022 e 2023 têm sido anos marcantes para descobrir mundos novos e fascinantes. No ano passado, a NASA ultrapassou 5.000 exoplanetas confirmados. A lista é incrivelmente diversificada. Ela inclui superterras rochosas, gigantes de gás como Júpiter, gigantes de gelo como Netuno e assim por diante. E isto é apenas o começo. Pode haver mais de 1 trilhão de exoplanetas somente na nossa galáxia. Mas a pergunta mais importante é: quantos deles são habitáveis? Para nós, há planetas nesta lista que possam ter vida neles? Ou que poderiam se tornar um lar do futuro para nós? É claro que há. E em 2022 e 2023 nós encontramos até 5 deles. Portanto, apertem o cinto de segurança e aguentem um passeio selvagem além do nosso sistema solar. O primeiro planeta em nossa lista é o Wolf 1069b, uma designação enfadonha e sem graça. Portanto, vou simplesmente apelidá-lo de Wolfie, porque, ei, quem vai me impedir? A NASA? Um novo estudo conduzido por 50 astrônomos de olho nas estrelas confirmou algo incrível. Este exoplaneta, Wolf, que está localizado a apenas 31 anos-luz de nós, poderia ser potencialmente um mundo rochoso. Em outras palavras, teoricamente, é um planeta habitável. A equipe por trás da descoberta utilizou uma técnica chamada velocidade radial para detectar o exoplaneta. Esta é uma forma de os cientistas estudarem os movimentos das estrelas e planetas. É como se, ao jogar bola com um amigo, quando ele joga a bola para você, você pudesse vê-la chegando cada vez mais perto. Velocidade radial é tipo isso. Quando um planeta se move em nossa direção, faz com que a estrela que orbita pareça estar chegando mais perto de nós. Quando o planeta está se afastando de nós, também faz com que a estrela pareça mais distante. Os cientistas podem usar estas informações para descobrir o que o planeta está fazendo e qual é o seu tamanho. E foi assim que eles encontraram o Wolf. Estima-se que este exoplaneta seja do tamanho da Terra e cerca de 1 a 3 vezes a massa do nosso planeta. Está orbitando uma estrela anã vermelha que chamarei de Mamãe do Wolf, a Wolf 1069. Mas aqui está a verdadeira reviravolta. Wolf orbita dentro da zona habitável de sua estrela, o que significa que é um candidato primordial para que exista água líquida em sua superfície. Isso é como acertar a loteria exoplanetária. Quem me dera ter um bilhete. O estudo estima que se o Wolf tiver uma atmosfera semelhante à da Terra, as temperaturas poderiam subir até 12 graus Celsius, o que significaria que a água líquida poderia se acumular no lado diurno do planeta. Mas aqui está o senão.
O exoplaneta está acoplado por maré com sua estrela, o que significa que o mesmo lado está sempre de frente para a estrela. Imagine só, um lado do planeta está sempre aconchegado no calor de sua estrela, enquanto o outro está na escuridão eterna, tipo como no ensino médio. Brincadeirinha. A equipe por trás da descoberta acredita que esta é uma ótima candidata para estudos futuros, mas provavelmente teremos que esperar mais 10 anos por respostas. Até lá, só teremos que continuar a procurar nos céus com nossos telescópios e mantendo os dedos cruzados. O próximo planeta é TOI 700 e... qual seria um bom apelido? A NASA acaba de descobrir um novo planeta que está pronto para tomar a galáxia de assalto, ou deveríamos dizer por órbita. Vou apelidá-lo de Totó. É quase do tamanho da Terra, muito provavelmente tem água líquida em sua superfície e está a apenas 100 anos-luz de distância. Não estamos falando de uma viagem de carro, é claro, mas isso está perto o suficiente no grande esquema das coisas. Totó é o quarto planeta em seu sistema e tem uma órbita um pouco curta, apenas 28 dias para fazer a volta ao redor de sua estrela. Bem, pelo menos você teria um aniversário a cada mês. Ueba! Desta vez, a descoberta foi feita usando o método de trânsito. Os próprios planetas são incrivelmente pequenos e difíceis de detectar, mas quando um planeta está na frente da estrela, ele bloqueia parte da luz que sai dela, fazendo com que pareça um pouco mais escura. Assim que o planeta se afasta, a estrela fica mais brilhante novamente. Portanto, para encontrar o planeta, os cientistas observam com muito cuidado para ver se a luminosidade da estrela muda. Se isso acontecer, significa que provavelmente há um planeta brincando de esconde-esconde conosco. Foi assim que eles descobriram o Totó. A missão TESS o descobriu, totalizando 66 novos exoplanetas e mais 2.100 candidatos esperando para serem confirmados. A TESS tem estado ocupada em criar imagens de 75% do céu. Isso é que chamo de eficiência. Totó está localizado na zona habitável otimista, entre os planetas C e D, mas pode estar acoplado por maré, assim como o Wolf. Portanto, talvez tenhamos que nos contentar com um mundo aquático unilateral. A descoberta do Totó é uma perspectiva promissora para futuras observações de acompanhamento e demonstra o potencial da TESS de encontrar exoplanetas ainda menores no futuro. Quem sabe poderá um dia encontrar um novo lar para a humanidade entre as estrelas, ou pelo menos um novo local de férias. A seguir, temos os gêmeos GJ1002b e GJ1002c. A galáxia acabou de se aproximar um pouco mais de nós com a descoberta de 2 exoplanetas, que eu vou apelidar de João e Maria, que estão a um passo do nosso sistema solar. Isso mesmo, estes 2 planetas semelhantes à Terra estão localizados a menos de 16 anos-luz de distância, o que é apenas um pulinho, um salto em termos de espaço. Para comparação, Próxima Centauri b é o exoplaneta mais próximo com massa tipo A terrestre, a 4,2 anos-luz de distância. Portanto, esses 2 novos vizinhos estão entre os mais próximos de nós. Os 2 orbitam uma estrela anã vermelha com apenas 1/8 da massa do Sol. É bastante fresco e tênue, mas tudo bem, já que ambos os planetas estão muito próximos dele. João leva 10 dias para orbitar sua estrela, enquanto Maria leva um pouco mais de 21 dias. Acho que isso quer dizer ainda mais aniversários. A descoberta foi feita por uma equipe científica internacional e não foi uma pequena proeza. A equipe teve que trabalhar em conjunto com 2 instrumentos, Espresso e Carmenes. O resultado? Um café com leite? Não. O que eles conseguiram foram medidas tão precisas que praticamente se podia contar o número de crateras na superfície dos planetas. O grande achado é que os planetas estão localizados na zona habitável de sua estrela e têm o tamanho certo, o que os torna excelentes candidatos para futuros estudos atmosféricos. O autor principal diz: a natureza parece inclinada a nos mostrar que planetas semelhantes à Terra são muito comuns. Com estes 2, conhecemos agora 7 em sistemas planetários bem próximos ao Sol. Quem diria que nossos vizinhos poderiam ser tão amigáveis? Em conclusão, a descoberta de João e Maria é um salto gigantesco para a humanidade. Então vamos todos levantar um copo de H2O, ou o que quer que bebam em exoplanetas, e celebrar. O último planeta na nossa lista é o LP-890-9C, ao qual chamarei de Bob.
Esta superterra, localizada a cerca de 98 anos-luz de distância, é cerca de 40% maior do que nosso planeta natal. Além disso, tem um gêmeo que vou apelidar de Rafa, que é até 75% maior do que a Terra. Mas espaço é sempre bom, né? Os dois planetas orbitam ao redor da estrela anã vermelha. Infelizmente, o Rafa é bastante quente ao toque, com uma temperatura estimada de 120 graus Celsius. Portanto, não toque. Seu irmão Bob está localizado na zona habitável de sua estrela, o que o torna um candidato primordial para o potencial de vida. Mas lembremos que a temperatura real dos planetas depende da sua atmosfera. É possível que Bob, sendo o planeta mais externo, tenha um efeito estufa fugitivo, tornando-o mais parecido com Vênus do que com a Terra. Portanto, pode estar muito quente para ser habitável, afinal de contas. Mas não percamos ainda a esperança. O telescópio espacial James Webb, lançado em dezembro de 2021, está de olho. Com sua tecnologia de ponta e instrumentos poderosos... A busca por ETs começou. Definitivamente está rolando. Com o lançamento bem-sucedido do telescópio James Webb, a busca por planetas semelhantes à Terra tornou-se um fascinante tópico de atenção mundial. Além do telescópio James Webb, outras ferramentas estão sendo usadas para encontrar bons candidatos semelhantes à Terra. O satélite TESS e o telescópio Kepler estão na vanguarda da busca por outras terras. Depois de debatermos algumas questões filosóficas pertinentes, analisaremos de perto essas duas pesquisas e o que o telescópio James Webb espera encontrar. Mas por que estamos procurando planetas semelhantes à Terra? Porque podemos. Incríveis avanços na tecnologia de telescópios terrestres permitiram observações ultra-precisas da luz das estrelas, o que levou à descoberta inicial de exoplanetas. À medida que os planetas circundam as estrelas, há uma interação gravitacional entre o planeta e a estrela. Eles se puxam. A atração do planeta sobre a estrela fará com que a luz da estrela balance para frente e para trás, tão levemente quanto o planeta ou planetas que orbitam a estrela. Esse sempre foi o caso, mas a oscilação da luz das estrelas nunca pôde ser detectada, porque a luz delas sempre brilha. A ótica adaptativa dentro de telescópios é o avanço tecnológico que permitiu que os astrônomos encontrassem exoplanetas a partir do brilho da luz estelar. Molas mecânicas na parte inferior dos espelhos do telescópio dobram os espelhos um pouco para neutralizar a distorção, o brilho causado pela luz das estrelas passando pela atmosfera terrestre. Sem o cintilar da luz estelar, a ligeira oscilação causada por planetas que puxam gravitacionalmente as estrelas é observável. Quanto maior a oscilação, mais planetas. É chamado de método astrométrico de detecção de exoplanetas. Que nome, hein? Foi possível supor a existência de vários sistemas estelares e milhares de exoplanetas inteiros ao observar o padrão oscilante da luz das estrelas. Mas os planetas em si não puderam ser observados. De repente, nosso sistema solar não era mais único. Os astrônomos ficaram atônitos com a conclusão inevitável de que provavelmente todas as estrelas tinham planetas. Tornou-se impossível não fazer a pergunta que não quer calar: a Terra é única ou existem outras terras? E qual é o grande problema de encontrar planetas semelhantes à Terra, afinal? Considerando todos os recursos financeiros que os países desenvolvidos estão gastando na busca de planetas semelhantes à Terra, pode-se dizer sem dúvida que é definitivamente algo com custo elevado. Incluindo o já lançado telescópio James Webb, que custou 10 bilhões de dólares, o telescópio Kepler Space, que custou 550 milhões de dólares, e o satélite TESS, que custou 200 milhões de dólares, o investimento em encontrar planetas semelhantes à Terra certamente está chamando a atenção. Se você tiver em mente que esses custos são apenas para o equipamento, e que para obter um esboço de toda a magnitude da busca, também é preciso incluir os salários de uma equipe de mineradores de dados, analistas com doutorado e pós-graduados ao redor do mundo em universidades, agências espaciais nacionais e instituições privadas, concluiremos que encontrar outra Terra é realmente um empreendimento imenso. E se encontrarmos uma, então a Terra não estará mais sozinha. Não é que possamos realmente ir a qualquer um desses planetas tão cedo. Viagens interestelares exigem alguns avanços em física e tecnologia, e, bem, ainda não chegamos lá. Mas saber que existem planetas por aí na Via Láctea que são como a Terra em todos os aspectos essenciais, como água líquida, oxigênio e habitabilidade, tornará o espaço sideral menos assustador, mais acolhedor, mais emocionante de estudar e explorar. Também pode nos dar mais orgulho em nosso planeta natal e nos tornar terrestres melhores.
Em uma missão tripla à procura de outras terras, o telescópio Kepler, o satélite TESS e o telescópio James Webb usam abordagens distintas para encontrar exoplanetas. E a sigla TESS nos diz qual é esse método. O T da sigla em inglês significa trânsito, e essa é a chave para toda a busca de exoplanetas. E significa, você adivinhou, exoplanetas, o alvo da excelente investigação em busca de outra terra. S significa pesquisa, no inglês survey, porque TESS olha para centenas de milhares de estrelas próximas. E o segundo S significa satélite, porque TESS está orbitando a Terra, ao contrário do telescópio espacial James Webb, que orbitará o Sol. Quando um planeta passa na frente de uma estrela, isso é chamado de trânsito. O planeta bloqueará parte da luz proveniente da estrela. Essa diminuição ou escurecimento da estrela pode ser medida. O escurecimento da luz estelar diz muitas coisas sobre o planeta. Sabendo o quão brilhante é a estrela e o quanto a luz da estrela foi escurecida por um trânsito na sua frente, podemos dizer o quão gigante o planeta é ou quão perto ele está. Mas não saberemos qual dos dois. É grande ou está perto, até que a órbita do planeta também seja cronometrada. Isso significa que o nosso satélite TESS deve gravar vídeos de longa duração das estrelas. Vídeos das estrelas! Hollywood vai gostar disso. O satélite TESS não tem um telescópio. Ele usa 4 câmeras CCD para transmitir vídeos ao vivo de longa duração do maior número possível de estrelas, centenas de milhares delas. E por que tantas? Porque para que o trânsito de um planeta seja observado, ele deve passar diretamente entre as câmeras do satélite TESS e a estrela. Se um planeta não estiver no ângulo exato da linha de visão entre a estrela e a câmera do TESS, ele não poderá ser visto, pois não alterará a luz estelar. Trânsitos planetários são raros. Por exemplo, Vênus passa pela visão da Terra sobre o Sol apenas uma vez a cada 2 centenas de anos. No entanto, as câmeras do TESS estão vendo muitos trânsitos planetários entre as centenas de milhares de estrelas, dos quais são necessários streamings de vídeos de longa duração. E você sabe o que isso significa? Isso quer dizer que deve haver centenas ou milhares de vezes mais planetas do que os observados pelo método de trânsito. É, portanto, uma conclusão inevitável que toda estrela tem planetas. Planetas estão por toda parte. E agora, o telescópio espacial James Webb, com seu espelho gigante de 6,5 metros de largura, está entrando na busca. É uma maravilha tecnológica, uma maravilha do mundo moderno, um milagre da engenharia avançada. As expectativas são muito altas, mas quanto mais alto, maior a queda. E algumas coisas ainda podem dar errado antes que o telescópio espacial James Webb entregue as suas primeiras fotos. Depois que o telescópio espacial Hubble, por exemplo, foi lançado em 1990, uma missão de reparo teve que ser lançada em 1993. O espelho no Hubble não foi muito bem inspecionado e suas fotos estavam fora de foco. Astronautas tiveram que subir e executar uma caminhada espacial espetacular para consertar o espelho. Após a correção, as fotos que o Hubble enviou de volta eram mais precisas do que conforme o projeto. Foi assim que um modelo melhorado surgiu. Isso não pode acontecer com o telescópio James Webb. O telescópio espacial Hubble orbita a Terra e é acessível aos astronautas. O telescópio James Webb orbita o Sol e está bem além da Lua, fora do alcance dos astronautas porque não há naves espaciais equipadas para carregá-los até lá. Não pode ser corrigido manualmente se algo der errado. Somando-se aos desafios, o telescópio espacial James Webb possui apenas uma câmera a bordo para inspecionar qualquer dano que possa sofrer ou mau funcionamento mecânico que possa se desenvolver no ambiente hostil do espaço interplanetário. Quaisquer correções remotas precisarão ser feitas às cegas a partir da Terra. O telescópio espacial James Webb agora está totalmente implantado. Os 18 segmentos espelhados precisarão ser alinhados para produzir uma única imagem. Este processo extremamente importante levará vários meses para ser concluído após o telescópio estar totalmente implantado. 70 dos primeiros 286 objetivos de observação têm exoplanetas como alvo. Usando dados de pesquisas anteriores de exoplanetas, ele não terá que perder tempo procurando exoplanetas. Suas localizações e órbitas já são conhecidas. O telescópio James Webb irá direto atrás deles. Este não é um telescópio óptico no mesmo sentido que o telescópio espacial Hubble ou qualquer telescópio comum que observe luz visível. Ele observa luz vermelha. Espera-se que as fotos dos planetas sejam pontos brilhantes, um pouco difusos se tiverem atmosfera. Os espectros dos planetas fornecerão mais informações sobre o exoplaneta.
Quaisquer gases ao redor de um exoplaneta absorverão alguma luz estelar à medida que a luz estelar passar pela atmosfera dos planetas. Suponhamos que haja metano, oxigênio ou dióxido de carbono na atmosfera do planeta, os gases que mais indicam vida. Nesse caso, o telescópio James Webb poderá diferenciá-los por análise espectroscópica. Um retrato inteiro do exoplaneta pode ser formado a partir das informações infravermelhas, suas faixas de temperatura, conteúdo atmosférico, probabilidade de água líquida e até mesmo probabilidade de vida. E isso é muito importante. O telescópio espacial James Webb também tem outras missões para realizar. É designado para examinar a formação estelar e a formação de planetas e nebulosas na Via Láctea. Entender como os sistemas solares se formam faz parte da busca por outra Terra. Ao detectar luz infravermelha, o telescópio James Webb espiará as galáxias mais distantes, galáxias cuja luz visível é bloqueada por poeira e gás. Essas galáxias distantes foram formadas logo após o Big Bang. Investigar a sua formação é uma missão essencial para o telescópio James Webb. Essas galáxias mais distantes estão acelerando tão rápido que a luz que emitem é esticada abaixo da frequência do espectro visível, no infravermelho. O grande telescópio pode ver essas galáxias anteriormente invisíveis. Esperamos aprender sobre a misteriosa energia negra, que está fazendo com que o universo se expanda a uma velocidade cada vez mais acelerada. A esperança é grande de que o telescópio espacial James Webb expanda significativamente nosso conhecimento deste incrível universo em que todos vivemos. Imagine, todos os planetas do Sistema Solar se reuniram e decidiram que a Terra deveria se mudar para outra galáxia. E aí? Bem, meus amigos, se a Terra fosse expulsa do Sistema Solar, vamos apenas dizer que estaríamos embarcando em uma viagem turbulenta. Como você deve saber, cada planeta ocupa sua própria órbita em relação ao Sol, garantindo o perfeito funcionamento do nosso sistema solar. Mas nem sempre foi assim. Bilhões de anos atrás, planetas e asteroides se chocavam constantemente. Levou um bom tempo até cada planeta encontrar sua própria órbita e nosso sistema tomar a formação que tem hoje. Agora, como você deve saber, o fator organizador mais importante do sistema solar é a gravidade, que atrai cada pedaço de matéria para cada outro pedaço de matéria no universo. E quanto maior a massa, maior a gravidade. O Sol compõe 99,75% de toda a massa do sistema solar. É precisamente a atração gravitacional do Sol que tem mantido a Terra em um caminho estável e confiável. Mas não seria necessária uma reunião interplanetária surreal para o nosso planeta se tornar interestelar. Essa é uma possibilidade real. Improvável, mas real. Por exemplo, se qualquer planeta interestelar ou estrela passasse perto do sistema solar, sua força gravitacional poderia bagunçar nossa organização planetária. E você sabia que isso já aconteceu antes? Há cerca de 70 mil anos, uma anã vermelha passou pela nuvem de Oort e bagunçou as coisas. A nuvem de Oort é um círculo externo de detritos espaciais localizado na borda do nosso sistema solar. Ela fica bem depois de Plutão e do cinturão de Kuiper e envolve o Sol em uma concha esférica gigante. Além dos 8 planetas e do cinturão de Kuiper, existe outro cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Agora, os cientistas esperam que a Gliese 170, que é outra anã vermelha, passe pelo nosso sistema solar. Trata-se de uma estrela laranja da constelação da Cauda da Serpente. A expectativa dos astrônomos é de que ela passe perto do Sol em cerca de 1,29 milhão de anos, a uma distância de cerca de 160 bilhões de quilômetros. Ela tem cerca de 60% da massa solar, o que seria o suficiente para causar grande perturbação do nosso sistema. Uma vez que a estrela entrasse nele, poderíamos vê-la no céu noturno sem nenhum equipamento. Seria como perceber um pequeno ponto alaranjado aparecendo lá em cima. Com o passar dos meses, ela cresceria cada vez mais até que a víssemos durante o dia. Em um certo ponto, ficaria tão grande e brilhante que não conseguiríamos olhar para ela diretamente. Assim como as pessoas dizem que não devemos fazer isso com o Sol, mas olhamos diretamente de qualquer maneira, né? Nesse momento, o céu noturno se encheria de um brilho vermelho assustador. E depois de alguns meses, a estrela laranja começaria a encolher novamente, tornando-se menor que o Sol.
Mas espere, o Sol também está ficando menor. Bem, sim. A passagem da Gliese 170 tirou a Terra de sua órbita e a força gravitacional nos tirou de nosso alinhamento natural. Agora, nosso planeta vagará pelo sistema solar até chegar ao espaço sideral. Então, o que aconteceria se isso realmente ocorresse? Primeiro, deixaríamos o que é conhecido como a Zona Cachinhos Dourados, também chamada de Zona Habitável. É uma parte bastante estreita do sistema solar onde a vida humana pode prosperar. Qual é o segredo do sucesso dela? A água em estado líquido. Os astrônomos descobriram que Mercúrio também a tem, mas apenas em seus polos norte e sul, onde a luz nunca chega. Plutão, o planeta anão na extremidade traseira do sistema solar, possui 30% de água, mas grande parte fica escondida sob uma espessa camada de gelo. Se a Terra alguma vez deixasse seu lugar privilegiado, orbitando o Sol, ela viajaria ao redor da galáxia em sua velocidade orbital de 108 mil quilômetros por hora. Isso é 1000 vezes mais rápido do que uma chita pode correr. Bem rápido, certo? Assim, em mais ou menos um mês, a humanidade veria o gigante vermelho Marte no horizonte. Nessa altura, estaríamos recebendo cerca de 44% da luz solar habitual. Se alguém quisesse começar uma nova civilização, este seria o momento perfeito. Com luz solar reduzida, seria mais difícil para as plantas continuarem fazendo fotossíntese. Então, a maior parte da flora do nosso planeta começaria a perecer. Poucos dias depois de deixar a órbita de Marte, nossa espaçonave planetária enfrentaria seu primeiro desafio: viajar pelo cinturão de asteroides. É uma coleção de pequenos corpos rochosos e metálicos. Eles são basicamente sobras do Big Bang, que formou nosso sistema solar há 4,6 bilhões de anos. Então, de certa forma, é quase como se estivéssemos viajando no tempo, sim. Felizmente para nós, a distância entre um asteroide e o próximo é cerca de 965 mil quilômetros. Então, depois de passar por um, pode demorar um pouco até se deparar com o próximo. Se cruzarmos essa jornada intactos, veremos o primeiro gigante gasoso na nossa galáxia, Júpiter. Até esse momento, nossa lua leal nos segue enquanto viajamos dentro do sistema solar. Mas, a enorme massa de Júpiter pode roubar nossa lua de nós. Afinal, a gravidade do gigante gasoso é 2 vezes mais forte que a da Terra. Se o nosso satélite natural se juntasse à órbita de Júpiter, seria nada menos que a 80ª lua dele. Meio que demais, né, se você me perguntar. Neste ponto da nossa viagem, a temperatura atmosférica da Terra teria caído drasticamente para cerca de menos 145 graus. Assim, a vida aqui só seria possível em lugares muito específicos. A maior parte da água do nosso planeta estaria congelada neste ponto, mas apenas na superfície. Graças à atividade central, nossos oceanos aqueceriam por baixo, permitindo que o calor escapasse e mantivesse um pouco de água no estado líquido. De fato, o núcleo permaneceria ativo por bilhões de anos depois de deixar a órbita. Nesse cenário, os micróbios que vivem perto de fontes hidrotermais prosperariam. Mas talvez alguma vida também seja possível perto do calor fornecido pelas fontes termais acima da superfície, em lugares como o Parque Yellowstone. Uma ótima opção para a humanidade seria construir cidades no subsolo. Essa seria a nossa melhor aposta se quiséssemos manter a vida humana em nosso mundo. 10 anos após nossa partida, estaríamos no meio da viagem interestelar, a mais de 4 bilhões e meio de quilômetros do Sol. Nosso sistema solar não passaria de uma memória distante. Se você ainda estivesse por aqui neste momento, provavelmente estaria convivendo com grandes avanços tecnológicos. Os humanos poderiam construir cidades subterrâneas inteiras usando energia geotérmica. Talvez até descobriríamos como transformar gelo em energia e criar um sistema sustentável e abundante de combustível. O gelo também seria a nossa principal fonte de água. E até lá, o processo de transformação não seria tão caro. As lavouras subterrâneas prosperariam, mas algumas plantas seriam melhores que outras. Musgo, fungos e algas seriam ótimas alternativas, pois são muito mais fáceis de cultivar e crescer em grande número. Isso significa que a maior parte da nossa dieta seria baseada em vegetais, pois pode ser difícil manter os animais pastando abaixo do solo.
A humanidade poderia continuar vivendo milhares de anos dessa maneira. Se a Terra passasse por alguma estrela com um planeta habitável, poderíamos até tentar fazer morada em um novo local. O voo espacial se tornaria mais fácil sem atmosfera no caminho. Então, sim, a ideia de se aventurar em outros planetas não pareceria mais surreal nesse cenário. A única coisa que preferimos que não aconteça conosco é entrarmos em um buraco negro. Se isso acontecesse, digamos que todos seríamos transformados em espaguete. Não literalmente, mas passaríamos por um processo que se chama espaguetificação. Nesse caso, nossa Terra e todos que ainda estiverem nela seriam esticados verticalmente até o ponto de, bem, desaparecer. Mas isso é assunto para outro vídeo. Felizmente, mesmo que tudo isso pudesse ser verdade, não seríamos pegos de surpresa. Graças aos avanços científicos e tecnológicos, seríamos capazes de prever se uma estrela fosse passar muito perto daqui. E mesmo que não pudéssemos pará-la, certamente conseguiríamos fazer tudo para nos preparar. Então, quem sabe? Talvez as gerações futuras assistam a este vídeo surpresas com a precisão com que descobrimos o futuro. Em julho, quando estamos cerca de 150 milhões de quilômetros distantes do Sol, o mundo fica cerca de 2 graus mais quente do que em janeiro, quando ficamos em torno de 5 milhões de quilômetros mais perto. Isso ocorre porque há mais área continental seca na metade norte do planeta do que na sul, e essa área tende a esquentar mais do que a água. Durante o verão do hemisfério norte em julho, mais terra é aquecida do que em janeiro. Assim, o planeta fica um pouco mais quente nesse período, mesmo que estejamos mais longe da nossa fonte de calor. Quanto mais perto a Lua está do horizonte, maior ela parece. Este fenômeno é chamado de ilusão da Lua. Uma das explicações para isso é que a atmosfera desempenha o papel de uma lupa, o que torna a aparência do nosso satélite natural maior. Na realidade, se a atmosfera tivesse alguma relação com isso, a Lua pareceria na verdade bem menor, e não maior. A maioria dos especialistas acredita que a ilusão é criada pela nossa própria mente, que pode aumentar o tamanho da Lua mais que o dobro. Quando ela está alto no céu, não há indicações visuais da distância, mas ao ficar perto do horizonte, é possível ver objetos que o rodeiam com detalhes. Isso faz a Lua parecer maior, mas essa é apenas uma das muitas teorias para o fenômeno. A propósito, não é possível se enganar com uma ilusão dessas se abaixando e olhando para a Lua de cabeça para baixo através das pernas. Um dia em Vênus é mais longo do que um ano. O planeta leva 243 dias terrestres para girar em torno de si e apenas 225 dias terrestres para dar a volta completa em torno do Sol. Cerca de 5 milhões de anos atrás, o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia lançou uma estrela, e ela agora está viajando para a Via Láctea 10 vezes mais rápido do que qualquer outra no espaço. Os anéis de Saturno são muito finos em comparação ao tamanho do planeta. Se você tivesse um modelo em escala dele, com 75 centímetros de largura, os anéis seriam 10.000 vezes mais finos do que uma lâmina de barbear. Mercúrio tem poucos bilhões de anos. Em 2016, os cientistas descobriram algumas anomalias na superfície do planeta, mostrando que ele está ficando menor. Depois de mais pesquisas, descobriram que Mercúrio não terminou seu resfriamento ainda. A Terra e a Lua estão gradualmente se afastando, tão lentamente quanto o crescimento das nossas unhas. Este é o outro lado da força gravitacional do nosso satélite. Ele cria marés nos oceanos da Terra e os atrai, o que faz nosso planeta acelerar. Este, por sua vez, move o satélite para uma órbita mais alta. Em tempos pré-históricos, a Lua ficava muito mais perto daqui do que agora. Felizmente, nós não a perderemos. Quanto mais longe ela vai, mais fraca sua atração gravitacional se torna. Isso significa que, em breve, o nosso planeta não estará empurrando a Lua para longe com tanta força. Descoberto em 2017, o Kelt 9b é o planeta mais quente que conhecemos. Da próxima vez que você estiver reclamando do calor em um dia escaldante de verão, lembre-se que as temperaturas por lá podem chegar a 4.300 graus. Isso porque ele orbita muito perto da estrela dele, chamada de Kelt 9. Por sinal, ela é muito mais quente e maior do que o nosso Sol. Especialistas acreditam que essa estrela gigante algum dia poderia evaporar todo o planeta com seu calor intenso. Algo como uma espécie de sauna solar escaldante, não? Tudo na Terra e tudo o que as pessoas conseguiram ver no espaço com a ajuda de telescópios e outros instrumentos é matéria normal. Ela é composta por átomos e moléculas e representa menos de 5% do universo.
Quase 3/4 dele são energia escura. Os astrônomos nem saberiam que essa coisa existia se há várias décadas não tivessem descoberto que a expansão do universo não estava diminuindo, muito pelo contrário, estava acelerando. Isso significava que deveria haver alguma força enigmática que neutralizava a gravidade. Ela foi apelidada de energia escura. A solda a frio é um fenômeno no espaço quando duas peças do mesmo metal se fundem sem nenhum problema e sem calor. Cerca de 700 milhões de anos atrás, um misterioso evento pode ter virado Vênus para o lugar em que ele está agora. O fato é que os astrônomos não conseguem ver a superfície do planeta quente diretamente, pois este é coberto com camadas densas de nuvens espessas. Mas missões espaciais enviadas até lá descobriram que Vênus é cheio de vulcões que jorram fogo, montanhas enormes, crateras incontáveis e gigantescas planícies de lava. As temperaturas são tão incrivelmente altas que daria para derreter chumbo, e a pressão atmosférica é tão intensa que esmagaria instantaneamente qualquer ser vivo imprudente o suficiente para colocar o pé ali. Se isso não bastasse, a atmosfera é cheia de nuvens nocivas de ácido sulfúrico, com um cheiro pior que o de ovo podre. O dióxido de carbono, o principal componente da atmosfera de Vênus, juntamente com o terrível ácido sulfúrico, cria um efeito de estufa fortíssimo. Como resultado, a atmosfera mais baixa e a superfície do planeta são alguns dos lugares mais quentes do sistema solar inteiro. As estrelas de nêutrons são do tamanho de uma pequena cidade, mas a massa delas é quase 1,5 vezes a do Sol. Elas são formadas quando estrelas massivas morrem e seus núcleos colapsam em si mesmos, sendo pressionados até que todos os elétrons sejam essencialmente esmagados, deixando apenas nêutrons. Isso coloca as estrelas de nêutrons entre os objetos mais densos do universo. Na verdade, uma única colher de chá de material delas pesaria 1 bilhão de toneladas. Claro, obter uma amostra dessas e trazê-la para a Terra pode ser uma tarefa difícil, já que a gravidade em uma estrela de nêutrons é 2 bilhões de vezes mais forte que a do nosso planeta. Por causa do efeito que a Lua tem na Terra, esta vai gradualmente girando cada vez mais devagar. E eu quero dizer muito gradualmente, a cerca de 17 milissegundos a cada 100 anos. Então levará 140 milhões de anos até que o mundo possa adicionar uma única hora extra ao seu dia. Mas isso também significa que, quando os dinossauros existiam, havia apenas 23 horas em um dia. Há bem pouca atividade acontecendo dentro da Lua. Além disso, quase não há atmosfera ao redor dela. É por isso que os cientistas conseguem rastrear crateras de impacto espalhadas pela superfície do satélite há bilhões de anos. Ao datar as crateras, os astrônomos descobriram que a Lua, junto com o nosso planeta, passou por um intenso bombardeio tardio cerca de 4 bilhões de anos atrás. Este evento também é conhecido como o cataclismo lunar e durou várias centenas de milhões de anos. Enquanto ele ocorreu, um número extraordinariamente grande de asteroides colidiu com a Terra, Mercúrio, Marte e Vênus. A mais nova teoria científica afirma que Vênus poderia ter tido um clima agradável e estável por bilhões de anos antes de algo dar errado. Os astrônomos fizeram uma pesquisa completa e construíram um modelo de um mundo virtual semelhante ao planeta. Esse modelo demonstrou que, durante a maior parte da sua história, ele teve oceanos com água líquida, temperaturas moderadas e placas tectônicas estáveis. Na verdade, se parecia com a Terra quando esta surgiu. Os cientistas supõem que esse período de desenvolvimento semelhante ao daqui pode ter durado mais de 3 bilhões de anos. Saturno é um planeta com ventos que viajam a mais de 1.770 km por hora no Equador. É também o que tem os anéis mais proeminentes. A atmosfera não é muito diferente da superfície, mas quanto mais fundo se vai, maior fica a pressão e o hidrogênio se torna líquido. Mais para o centro do planeta, esse gás liquefeito se transforma em hidrogênio metálico. Assim como Júpiter, Saturno pode ter um núcleo rochoso, com hidrogênio e hélio ao redor. Por outro lado, mesmo que seja feito de material rochoso, essa parte ainda pode ser líquida. Os humanos exploram o espaço há mais de 60 anos, e o esforço certamente valeu a pena. Todos os planetas do nosso sistema solar já foram explorados, até mesmo os anões Plutão e Ceres. A maior parte das explorações foi feita pelo programa Voyager, da NASA, que começou em 1977. As Voyager 1 e 2 coletaram informações sobre os planetas, suas luas e seus sistemas únicos de anéis e campos magnéticos. Essas espaçonaves gêmeas continuam enviando dados para a Terra, e a Voyager 1 está atualmente no espaço. O céu pode parecer bastante tranquilo quando você o observa da Terra, mas a Via Láctea está caminhando para uma colisão gigantesca com a galáxia de Andrômeda.
Daqui a 4 bilhões de anos, já pode programar seu alarme. Essas galáxias se encontrarão e nenhuma delas sobreviverá. As estrelas serão reviradas e as constelações serão desfeitas. Por fim, as duas gigantes se fundirão e formarão uma galáxia elíptica. Mas, de acordo com a National Geographic, nosso Sol e a Terra sobreviverão. Bom, já estou me programando desde já para esse evento.